Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC Rádio, reunindo as últimas e as principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC Rádio está começando. Empresa perde benefícios tarifários ao descumprir regras para uso de portos em Santa Catarina. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença da comarca de Itajaí que condenou uma empresa de comércio exterior ao pagamento de impostos. A exigência da cobrança fundamentou-se no descumprimento dos requisitos necessários para o reconhecimento do direito ao regime especial. A empresa era favorecida por um programa que a eximia do recolhimento de impostos sobre a circulação de produtos e serviços, desde que utilizasse os portos situados em Santa Catarina. A decisão foi unânime. Repórter Diego Souza. Empresas responderam por câmera indiscreta que mostrou namoro de casal em piscina. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que uma empresa de vigilância eletrônica passe a integrar o polo passivo de demanda em que um casal busca indenização após ter imagens íntimas vazadas nas redes sociais. O caso ocorreu no sul do estado, quando da construção da ponte Anita Garibaldi, em Laguna. A construtora responsável pela obra contratou outra empresa para remover o monitoramento do seu canteiro de obras através de câmaras de segurança. Ocorre que o equipamento captou cenas da piscina de uma residência vizinha da obra, em que o casal proprietário vivia momentos de intimidade, posteriormente liberados ao público pelas redes sociais. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Museu do Judiciário abre temporada de visitação ao receber 140 alunos de Direito. A primeira visita do ano foi feita pelos acadêmicos da Unisul. Os alunos da disciplina de Teoria Geral do Processo, da terceira fase do curso, foram trazidos pelo professor Alexandre Botelho. Aproveitaram a oportunidade para conhecer também as dependências da Sala de Sessões Teori Zavascki. O professor Botelho já é conhecido do museu, uma vez que traz seus alunos para visitas desde 2015. Comerciante que vendeu um maço de cigarros para jovem de 14 anos tem condenação mantida. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou um comerciante pela venda de carteira de cigarros a adolescente. Segundo o Ministério Público, o denunciado é proprietário de uma lanchonete. Para a desembargadora Cíntia Beatriz Bittencourt Scheffer, relatora da matéria, mesmo que o menino aparentasse um pouco mais de idade, não teria como adquirir o produto sem que lhe fosse solicitado um documento que comprovasse a maioridade para fins de certificação, o que demonstrou o descaso do vendedor. O processo tramitou em segredo de justiça em comarca do Alto Vale do Itajaí. A decisão foi unânime. Repórter Diego Souza. Motorista de BMW envolvido em acidente que provocou 6 mortes enfrentará júri. A 2ª Câmara Criminal do TJ confirmou sentença da comarca de São Bento do Sul, que definiu a realização de júri popular para o julgamento de motorista acusado da morte de 6 pessoas em acidente de trânsito. O acidente aconteceu em setembro de 2014 e causou repercussão no norte do estado. 5 das 6 vítimas com morte eram da mesma família. O desembargador Volney Celso Tomazini, relator do recurso, negou a suspensão das cautelares, mesmo com o final da instrução processual. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha da semana do TJSC Rádio com as principais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos apenas, e na volta vamos ter a entrevista da semana. Fique ligado, já voltamos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar.
Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Entrevista da semana. Bem, nós vamos trazer nesta entrevista da semana hoje o professor Aldo Schmidt. Ele é jornalista, é mestre em jornalismo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele vai nos falar aqui sobre os cursos que está ministrando de Media Training para os magistrados do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Então, professor, vamos começar por este começo. Como é que um magistrado, um desembargador, uma figura como um juiz deve se comportar diante de um jornalista? É como uma pessoa comum? Não, existe obviamente uma diferença, porque ela na verdade é uma autoridade, né? Que quando o juiz, como se diz, sempre é uma pessoa fidedigna, né? Se diz muito também assim, ó, uma decisão judicial não se discute, né? Agora, nós temos aí uma nova situação a partir da Constituição de 88, né? E a partir da Lei de Acesso à Informação, também na área pública, que pressupõe uma transparência nos atos públicos, aqueles atos do interesse público, né? E o cidadão, ele quer e tem direito à informação, tá? Só que existe uma diferença entre informação e comunicação. Então, hoje não basta apenas informar, né? Então, a sociedade hoje ela é muito dialógica, né? Ela posta no Facebook, nas redes sociais, ela faz comentários, ela interage muito com as organizações, opina o tempo todo. Então, essas autoridades, são pessoas que defendem o interesse público, né? Elas não podem ficar apáticas ou escondidas atrás do anonimato. Realmente elas têm que dar uma satisfação à sociedade, até para traduzir aquelas decisões que foram dadas. Como é que o senhor acha que uma autoridade do judiciário deve tratar esta questão? Uma crise dentro de casa, como se trata? Toda crise é uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade. Então, o público, muitas vezes, ele não quer saber muito chorar em cima do leite derramado, entendeu? Ficar, por exemplo, se lamentando o que aconteceu. Ele quer saber principalmente o seguinte: que providências eu vou fazer para que isso não aconteça mais, entendeu? Então eu tenho vários casos que ilustram bem isso, que a pessoa ele admite, né, aquela situação, aquela crise eventualmente, mas rapidamente ela já encaminha uma solução. No treinamento a gente sempre fala o seguinte: uma boa resposta para a TV, que não é o caso aqui que eu estou dando, né? São frases curtas que você dá, né, em 10 segundos. Na mídia tradicional, aqui nós temos obviamente um programa de entrevista, claro. Nós vamos ter todo o tempo para dialogar. Então, numa pergunta de crise, em 10 segundos, em 1 ou 2 segundos você ou admite ou fala da crise, nos 2, 3 você contextualiza, e nos últimos 5, mais da metade, você dá a solução. Claro. Né? Então, nós temos que... Hoje, a gente fala muito do treinamento. Para fazer uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui, não precisa de media training, né? O juiz, se um juiz, um desembargador for dar uma entrevista num programa que dura 15 minutos, ou 20, ou 1 hora, pode começar agora. Porque ele tem todo um tempo de argumento, de fazer as suas explicações, como nós estamos fazendo aqui. Só que na mídia
na mídia tradicional, os tempos são muito exíguos, né? Mesmo no rádio, muitas vezes uma entrevista dura 1, 2 minutos. Na TV, eu fiz uma pesquisa nos principais telejornais do Brasil, que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que é feita com regularidade para saber quanto tempo que as fontes aparecem, né, falando. Nos Estados Unidos deu 11 segundos. Né? No Brasil eu medi de 11 a máximo 15 segundos, que a fonte no hard news, que a gente chama, que são nos telejornais. Por isso o senhor fala da explicação em 10 segundos. Né? 10 segundos, porque você tem que ter uma explicação mais rápida. E a gente sempre fala que nesses casos, e você é uma pessoa que é da TV, sabe disso, que na TV a gente não tem vírgula, né? Só tem ponto. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos apenas. Nós voltamos já já com a sequência desta entrevista. Nós estamos ouvindo hoje o professor Aldo Schmidt. Ele é jornalista, é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e nós estamos tratando dos cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nós voltamos já já. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Nós estamos ouvindo hoje, nesta entrevista da semana, aqui pelo TJSC Rádio, o professor Aldo Schmidt. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em jornalismo, e nós estamos tratando nesta entrevista sobre os cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas, o professor, com relação ao juiz, que é aquele lá do primeiro grau da comarca, e quando ele se torna um magistrado, um ministro ou um desembargador, isto faz ele mudar também de posição diante de um repórter, diante da imprensa? Eu falo sempre também para os nossos juízes aqui de Santa Catarina, onde a gente já está fazendo esse treinamento desde 2012, né? É que a maioria deles que tem participado desse nosso treinamento são juízes do interior, das comarcas do interior, né? E lá o rádio é muito forte, né? E aqueles jornais pequenos também, então tem um grande impacto, assim, mais no... É pouco televisão, né? Se bem que tem também, né? Então ali ele tem, muitas vezes são comunidades até pequenas, que o juiz é muitas vezes uma autoridade super considerada, como uma autoridade dentro dos poderes, né? Realmente ele assume muitas vezes uma posição destacada, e a população vê sempre o juiz numa posição fidedigna, né? Então o que o juiz fala é credível, né? Então, agora, o que se fala lá, numa cidadezinha, vamos dizer assim, de 5 ou 10 mil habitantes, não é diferente do que você vai falar em Brasília, tá? Então, ou não deveria, né? Não deveria. Por quê? O princípio do jornalismo é o princípio da verdade, tá? E da transparência. Então, muitas vezes a gente faz algum media training, a pessoa liga para mim, Aldo, pô, eu fiz o media training com você, agora eu vou dar uma entrevista agora, o que eu faço? E a resposta que eu sempre dou é o seguinte: seja verdadeiro, abra o seu coração, entendeu? Por quê? O público percebe na forma como uma pessoa, na sua narrativa, no seu discurso, o público já percebe se a pessoa está falando, sendo sincera ou não, tá? Professor, vamos falar então das redes sociais. Nós vemos muito aí, ultimamente, e infelizmente, magistrados, juízes, desembargadores, enfim, baixando um pouco
o nível, né, da conversa, aumentando o tom, né, das coisas. A rede social, ela se presta muito, infelizmente, para isso, né, ou tem se prestado. Um magistrado, um juiz, deve se utilizar de redes sociais, deve ter o seu blog, o seu site, deve ter Twitter, deve falar no Facebook, dizer coisas. Sim. Essas redes sociais, elas têm um grande impacto não institucional, porque a característica das redes sociais são da pessoa física. Tanto é que agora o Facebook colocou isso bem. Então, a pessoa, por exemplo, o meu exemplo, se eu falar do meu instituto, ninguém vai ler. Então, a pessoa diz assim, eu fiz um curso com o professor Aldo. Então isso é bem personificado. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço e também colocar assim, nós tivemos aqui já, nós vamos fazer a 18ª turma aqui no Tribunal de Justiça, já são praticamente 200 magistrados que fizeram já esse nosso treinamento, né? E que a nossa contribuição é essa. O Media Training, deixar bem claro também, ele não resolve, ele melhora a capacidade, esse é o objetivo. Ok, muito obrigado. Muito bem, foi a entrevista da semana. Hoje nós trouxemos aqui o professor Aldo Schmidt, ele é professor, é jornalista, é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e nós trouxemos o assunto sobre os cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foi a nossa entrevista da semana. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Paródia em rede social não viola direito autoral e sua exclusão gera indenização. Um humorista e produtor musical do sul do estado será indenizado em R$10 mil após ter vídeo paródia de sua autoria excluído de plataforma social sob acusação de plágio e violação a direitos autorais. Ele também receberá por lucros cessantes em valor a ser determinado em liquidação de sentença, pois deixou de auferir ganhos com visualizações durante os 3 meses de exclusão do material. O provedor, o autor e o intérprete da música original tiveram condenação solidária confirmada em decisão da 6ª Câmara Civil do TJ, que teve relatoria do desembargador André da Coll. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Justiça condena empresários flagrados com 5 toneladas de maconha em Santa Catarina. O juiz Gustavo Bristol de Melo, titular da comarca de Correia Pinto, menos de um ano após o início de ação penal, condenou 3 homens apenas que, somadas, ultrapassam 34 anos e 4 meses de prisão. O trio foi responsabilizado pelo porte e tráfico de 5 toneladas de maconha e mais 4 quilos de skunk. Foi a maior apreensão de drogas registradas em Santa Catarina. O flagrante ocorreu em ação conjunta das Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Receita Federal. Trilha religiosa composta por imagens sacras acaba na justiça após morte do escultor. A primeira Câmara de Direito Público do TJ considerou correto o comportamento de município do oeste do estado que concedeu gratificação para um antigo servidor produzir durante o horário de expediente 15 esculturas sacras entalhadas em pedra arenito rosa. Inauguradas em agosto de 2000, até hoje são atração turística da cidade. O caso veio à tona após a morte do funcionário, pois seus familiares buscaram cobrar judicialmente pelo trabalho do artista. Repórter Gabriela Halpe. Empresa é condenada por entrega irregular de prótese ortopédica. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou a empresa de produtos ortopédicos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5 mil, por discrepância entre o produto ofertado e o efetivamente entregue ao consumidor. O autor conta que adquiriu uma prótese ortopédica para membros inferiores após a vendedora lhe mostrar uma fotografia via computador. No entanto, recebeu um modelo diferente do oferecido na hora da compra. A decisão foi unânime. Repórter Diego Souza.
Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. A apresentação foi de Marcelo Fernandes Correa, as participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui, neste canal do TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC. Até a próxima!